Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, e vamos corrigir então a semana número 4, que tem como eixo temático geometria e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje, seno, cosseno e tangente. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 1. Um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar esta pedra com 2 vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas 2 escoras? Então está aqui a pedra de mármore e as escoras x e y, e o ângulo de 30 graus entre elas. Bom, nós temos um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Em relação ao ângulo de 30 graus, lá do outro lado, a gente tem o cateto oposto, e o que sobrou só pode ser cateto adjacente. Então, nós vamos descobrir x e y usando o cateto oposto. E uma razão trigonométrica que tem cateto oposto é o seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30, na tabelinha trigonométrica, seno de 30, meio. Então, está aqui meio. Que é igual a cateto oposto, que vale 4, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, 1 vezes x, x, 2 vezes 4, 8. Então, uma viga de madeira tem que ter 8 metros de comprimento. Tranquilo? Vamos pegar agora uma outra razão trigonométrica. Vou pegar agora o cosseno de 30, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30. Bom, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente. Bom, o cateto adjacente é o y. Hipotenusa é o x. Só que o x a gente acabou de descobrir que vale 8. Então, tá aí. 2 vezes y, 2y, é igual a raiz de 3 vezes 8, 8 raiz de 3. O 2 está multiplicando, a gente simplesmente vai passar ele dividindo. E no final nós temos 8 dividido por 2, 4 raiz de 3 metros. Se você quiser transformar a raiz de 3 aí em 1,7, dar um valor em decimal aproximado, beleza. Tranquilo? Então essa foi a questão número 1. Questão número 2. Um avião decola em uma trajetória linear, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, e após certo tempo ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Neste exato instante, qual será a altura desse avião? Então, o avião ele levantou o voo sob um ângulo de 30 graus e percorreu 1.500 metros. E a gente quer saber aqui a altura que ele vai estar do solo. Então, está aqui o nosso triângulo retângulo. Então, o ângulo reto, o lado oposto, é a nossa hipotenusa. Aqui é 30 graus, lá do outro lado nós temos cateto oposto, e é exatamente o que a gente quer descobrir. E nós temos a hipotenusa, então isso é seno. Seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30, mais uma vez, meio, que é igual a cateto oposto h, hipotenusa 1.500. Então, 2 vezes h, 2h, que é igual a 1 vezes 1.500, 1.500. Então, h é igual a 1.500. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, h é igual a 750 metros. Então, essa é a altura que o avião se encontra do solo. E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 3. Um triângulo retângulo possui os seus 2 catetos com a mesma medida x. E a medida da sua hipotenusa é 15. Calcule o que se pede. Determine as medidas dos ângulos internos B e C. Então, é um triângulo retângulo que tem 2 catetos com a mesma medida. Logo, ele também tem 2 ângulos com a mesma medida. Então, eu já posso afirmar que B é igual a C. Mas quanto vale B e C? O que a gente precisa lembrar?
que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, vou colocar aqui, ó, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Se eu somar os três ângulos, dá 180. Então, 180 menos 90, porque esse ângulo vale 90, dá 90. E aí, o 90 que está faltando, a gente vai dividir para 2. Então, 90 dividido para 2 vai dar 45. Então, B é igual a C, que é igual a 45 graus. Então, está aí o valor de B e C, 45 graus. Letra B, calcule a medida dos catetos desse triângulo. Então, a gente quer a medida de x. Tem dois caminhos. A gente pode utilizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, ou nesse caso, a gente poderia usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí nós temos que a hipotenusa é 15, então 15 ao quadrado, e os catetos x, então x ao quadrado mais x ao quadrado. 15 vezes 15, 225, que é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, eu tenho aqui que 2x ao quadrado é igual a 225. O 2 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, 225 dividido por 2. E aí eu vou extrair a raiz quadrada, né? Potência troca de lado vira raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 225 sobre 2. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 225, claro, é 15, dividido pela raiz quadrada de 2. E a gente vai racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, x vai ser igual a 15 raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 vale 2. Então, esse seria o valor do x, beleza? Agora, usando as razões trigonométricas, a gente poderia fazer assim. Seno de 45, né? Lembrando que esse ângulo vale 45, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, aí tem que olhar na tabelinha trigonométrica. O cateto oposto é x, é o que a gente quer descobrir, e a hipotenusa é 15. E aí eu tenho 2 vezes x, 2x, que é igual a raiz de 2 vezes 15, 15 raiz quadrada de 2. Logo, x é igual a 15 raiz quadrada de 2 sobre 2. E a resposta vem de uma maneira muito mais simples. Então, está aí a importância das razões trigonométricas, né? Acaba facilitando o nosso serviço no final. Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima.